Um felicíssimo sábado para todos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é quem sou e por que sou o que sou. Vocês já pensaram nisso? Existem pessoas que desde que nascem são mal-humoradas. Ou não tem isso aí? Pessoas irritadiças, pessoas que inquietas, tá? E vão crescendo com essas características. Já ouvi, eu tenho um amigo que me disse assim: eu sei que eu sou chato. De onde ele tirou essa conclusão? Porque desde pequeno, certamente, muitas vezes ouviu isso. E isso é uma questão muito séria, porque nós podemos ver que uma criança nasce e tanto recebe, sabe, admoestações com respeito a isso, respeito àquilo, que ele começa a pensar: quem sou e por que sou o que sou? A questão é, você sabe? Porque eles podem querer uma resposta para compreender por que tem um comportamento desse tipo. Não tem crianças que você não consegue segurar? E isso pode acompanhar o ser humano por toda a vida. Veja que diz o capítulo 5 de Gênesis, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Sabe? A semelhança de Deus. Mas viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Não se nasce mais a imagem e semelhança de Deus. Agora, nasce a imagem e semelhança de quem? Do Pai. Como era o Pai quando nasceu Sete? Gênesis 3, versículos 5 a 6 nos diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Como era Adão, sabe? O que aconteceu com Adão e Eva quando comeram desse fruto? Bom, se nós lemos o relato a continuação, eles tiveram cobiça desse fruto proibido. Deus tinha falado muito claramente que podiam comer de todos os frutos do jardim, menos desse fruto. No dia que dele comer, eles morreriam. E o diabo os tenta dizendo que, se eles comessem esse fruto, seriam conhecedores do bem e do mal. Conheceriam tudo que Deus conhece. Por isso diz: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. O que significa isso, traduzindo em outras palavras? Você não precisa mais de Deus. Tudo que Deus conhece, vocês podem conhecer. E cobiçaram aquele fruto e comeram. Quer dizer, não havia cobiça na mente deles. Surge a cobiça. E se torna Eva, voluntária, serva do diabo. Deu a comer ao marido. E assim o erro se comunica de pai para filho ao longo das gerações. E não para nisso. Eles sentem vergonha. Versículo 7. Eles procuram se cobrir. O que mais acontece? Esconde-se da presença do Senhor. Nunca tinham tido esse sentimento de esconder-se de Deus. Sentem medo de Deus. Só pelo fato de ter desobedecido a palavra de Deus. A obediência, e pela obediência, nós recebemos a palavra. E a palavra de Deus é justa, boa e é santa. Santa, justa e boa. Na hora que receberam a palavra de Satanás, ao cobiçar o fruto, recebem
o espírito de Satanás. Sente medo, recebe o espírito acusador do diabo. Quando perguntou para Adão: Adão, quem te deu de comer desse fruto? Ele não assume a responsabilidade e ele acusa quem? A Eva, a mulher que me deste por esposa, me deu de comer. Perguntam para Eva, recebeu o espírito acusador, pergunta para Eva deu a mesma resposta. Agora, por que é isso? Sete nasce a imagem e semelhança do pai. Como era o pai quando nasce Sete? Tinha medo de Deus, tinha vergonha, se escondia de Deus, tinha medo de Deus, tinha espírito acusador. Como nasceu Sete? Com essas características. Tanto é que neste texto está escrito o seguinte: mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Já pensaram nisso? Isso é muito sério. E diz: a felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Existem coisas que lhe convém evitar, coisas a combater, se quer cumprir o desígnio de Deus a seu respeito ao dar-lhe um filho. Se antes do nascimento de seu filho, ela é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Já tinham pensado na responsabilidade da mãe para ter um filho? E isso hoje a ciência entende perfeitamente. Já no ano 1954, nesta revista Senhora do Lar, tinha um artigo que falava o seguinte: existe agora evidência suficiente de diferentes fontes indicando que o bebê no útero pode ser bastante afetado através de mudanças físicas na mãe. É completamente decisão da mãe e dos que estão ao seu redor durante a gravidez ter um bebê feliz, saudável, com um temperamento doce ou um neurótico ajustado. Por isso que nós vemos essa questão, isso acompanha a vida do ser humano ao longo dos anos. Tem pessoas que são naturalmente desconfiadas, mas não confiam em ninguém. Tem ou não tem? Pessoas egoístas, muito egoístas. Isso vai agravando-se porque vem a educação no lar, os que os rodeiam, e vai acompanhando ao longo dos anos, e a pessoa passa a ter dificuldades em relacionamentos. Eu trabalhei em empresas, quantas pessoas eu vi entrarem e saírem porque não se enquadravam dentro das normas da empresa, principalmente empresas multinacionais. Então, é necessário compreender isto porque Deus nos dá a solução. Vejam, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 a 7, diz: e passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Por que Deus revelou sua natureza, seu caráter a Moisés? Porque Moisés pediu para conhecer o seu nome. O nome é o caráter. E o Senhor lhe diz que é um Deus perdoador, um Deus misericordioso, compassivo. Mas lhe dá uma revelação maior ainda. Lhe revela o caráter em sua extensão.
mostrándole que Dios tem todas esas características. Es compasivo, clemente, longánimo, grande misericordia y fidelidade, que guarda misericordia en 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E como foi feito Adão? A imagem e semelhança de Deus. Só que depois do pecado, nasce Sete, a imagem e semelhança do Pai, não mais a imagem e semelhança de Deus. E ainda o Senhor diz assim: ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Já pensaram o que significa isso? E isso começa a responder o quem sou e por que sou o que sou. Porque se vocês observam, nós temos 3 gerações por trás de nós. Pai e mãe seria a 3ª geração, eu a 4ª geração. Por trás do pai e mãe tem 4 avós, e por trás dos 4 avós, que seria a 1ª geração, temos 8 bisavós. Isso significa, quem sou e por que sou o que sou, tem a influência de 14 pessoas, de 8, 12, 14 pessoas por trás de mim. Já pensaram nisso? O filho nasce em imagem e semelhança aos pais. De quem aprenderam os pais a ser como eram? Dos pais deles. E de quem aprenderam os pais deles? Dos pais. E assim, nessas 4 gerações, vai passando de um para outro. E as influências pré-natais já vão conformando o caráter. É trágico ou não é trágico? Como se resolve esse problema? O caráter influenciado por 14 pessoas das gerações anteriores. Pai e mãe, 4 avós, 8 bisavós. O que diz Gálatas? Capítulo 5, versículos 19 e 21. Possíveis traços de caráter das 3 gerações anteriores que influenciaram a 4ª geração. Aí entra prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Eu li um estudo uma vez sobre as consequências nos filhos de pais alcoólatras. Eles tinham uma inclinação muito forte desde criança para o consumo de açúcar. O estudo estava relacionado com açúcar, saúde mental e sistema imunológico. Sabe? Uma tendência muito forte para comer açúcar. E aí começaram a pesquisar. A questão era a fermentação estomacal, que produz ácido acético, vinagre, e esse era o estimulante que a criança estava recebendo desde pequena. Consequência dos hábitos herdados dos pais. Ele não bebia álcool, mas tinha fermentação no próprio estômago devido às bactérias que habitam no estômago. É impressionante isso. E ainda temos o problema, e aí que eu preciso de Cristo na minha vida. A solução está aí. Por isso que diz Colossenses, no estudo que fizemos do apóstolo Paulo, que ele diz, Cristo, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que esse era o mistério que esteve oculto por muitas gerações, revelado a nós nestes últimos dias, diz ele. Que Cristo em nós, a esperança da glória. Porque se Cristo não estiver em nós estamos carregando com esse fardo que vem de 3 gerações passadas. Eu não conheço como eram meus bisavós. Mal ouvi falar deles. Dos avós, eu conheci as mulheres. Dos homens, não conheci. Eu nasci, meu pai já tinha falecido. Minha mãe estava grávida e ele faleceu. Então, como era o comportamento de meu pai? Desconheço.
mas certamente ele teve uma influência na minha formação. E assim minha mãe, minhas avós, meus avós, etc. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, nos fala da realidade do tempo presente. Como seriam os homens hoje? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Dessas 3 gerações por trás de mim, será que não havia entre eles um caluniador, um desafeiçoado, um atrevido, um traidor e assim por diante? É muito provável. E vejam, se eu considero que eu, na 4ª geração, todo fruto da deformidade de caráter da geração passada. Por isso que Adão foi feito em imagem e semelhança de Deus, Sete agora nasce a imagem e semelhança do Pai, que já tinha vergonha, já tinha medo de Deus, ademais, se escondia de Deus, espírito acusador. Como nasce Sete? Com essa característica. E os filhos de Sete? E os filhos do filho do filho até chegar ao dia de hoje? É o que relata Timóteo e o que relata Paulo no livro de Gálatas. Por isso que eu preciso de Cristo na minha vida. E o que Paulo diz, o mistério oculto por séculos, revelado a nós nesses últimos dias. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu tenho que ter Cristo em mim, para que eu possa ter uma vida transformada. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, conta de sua experiência antes de receber o Evangelho. Veja o que diz, versículo 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, dominado pelas paixões, vendido à escravidão do pecado, escravo do pecado. Por isso o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado. Por que precisamos ser libertos do pecado? Porque o salário do pecado é a morte. E para nos livrar da morte, tem que ser livrado do pecado. E diz a seguir o texto: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Não é uma tragédia o ser humano? Já pensaram que seria a nossa vida sem Cristo? É algo terrível pensar nisso. Por isso que as pessoas brigam entre si, sabe? Um engana o outro. Isso tem ou não tem nesse mundo hoje em dia? Muito engano, de todos os tipos. É por causa disso. Então, diz o apóstolo, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
E ele exclama em desespero: desventurado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele pergunta, e aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Precisamos ou não precisamos de Cristo? Mas precisamos de uma maneira desesperada. E diz a seguir: de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O conflito é constante. Mas em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, nos explica por quê. Porque está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é uma realidade ou apenas um pensamento? É uma realidade. E diz a seguir, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem do caráter de Deus. Por quê? Porque os filhos vão nascendo à imagem e semelhança dos pais. E este texto eu acho muito interessante. Sempre pensamos que o nosso pior inimigo é o diabo, né? Mas observe o que fala aqui. Não temos exteriormente inimigos que precisemos temer. Nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nosso grande inimigo é o nosso próprio eu. Aqui fala da experiência do faraó resistindo à palavra de Deus sem dar liberdade ao povo de Israel, apesar das 10 pragas. E observe o que fala. Cada nova evidência do poder de Deus a que o monarca egípcio resistia, levou a desafiar mais determinada e persistentemente a Deus. Este caso é uma clara ilustração do pecado contra o Espírito Santo. Quando eu resisto à palavra de Deus, está escrito, sabe, que deveria ser para nós supremo, e a pessoa resiste a ceder ao que está escrito, ele está contendendo contra o Espírito Santo. E diz a seguir: aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gradualmente, o Senhor retirou seu espírito do faraó, removendo dele seu poder refreador. Entregou o rei nas mãos do pior de todos os tiranos, o próprio eu. Por isso que para ser liberto, eu preciso receber a Cristo de coração. Senão a natureza carnal vai continuar dominando, e não tem como se libertar. Agora imaginem que um casal se unem em matrimônio. Eles pensam que vão morar 2 pessoas sozinhas em casa, não é isso? Mas na verdade, por trás de cada um deles, tem 3 gerações. Cada um tem pai e mãe. Cada um tem avô e avó. Cada um tem 8 bisavós. Quer dizer, se juntam quantas pessoas aí? 30 pessoas. É sério ou é sério? Por isso que esse casal, para poder permanecer casado através do tempo, precisaria de uma solução. Veja o que diz o IBGE. No Brasil, são informações do IBGE, 47,7% dos primeiros casamentos terminam em divórcio nos primeiros 10 anos. Esse percentual aumentou 10,3 pontos percentuais desde 2010, quando era de 37,4%. É claro, se juntam 2 pessoas egoístas, 2 pessoas invejosas, 2 pessoas ciumentas, 2 pessoas...
irritadizas. O que vai dar como resultado? Isso é difícil de acontecer ou é fácil de acontecer nos dias de hoje? E esses são os resultados. Em 2022, o número de divórcios no Brasil bateu recorde, com 420 mil casos, o que representa um aumento de 8,6% em relação a 2021. Porque vão nascendo filhos cada vez, sabe, com piores traços de caráter. Esse é um processo degenerativo da humanidade que é inevitável. A única coisa que pode mudar a situação é que a pessoa receba o Evangelho, entendendo que todos esses problemas são problemas mentais. Se uma pessoa tem inveja, a inveja está onde? No cotovelo ou na mente? Então, é um problema mental. Pecado é um problema mental e precisa de cura. E essa cura só pode vir por parte da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, verso 11 a 12. Qual é o conselho que nos dá o Senhor? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Temos que nos revestir. O que significa revestir? Colocar sobre todo o nosso vestuário algo em cima. E esse algo, neste caso, é o caráter de Cristo. Cristo tem que estar no meio do casamento. Eu sempre falo com minha esposa, estamos casados há 55 anos. E eu falo para ela que para ela me suportar tem que ser muito paciente. E ela diz a mesma coisa. Não tem outra maneira de duas pessoas permanecer casadas. Porque antigamente as pessoas permaneciam casadas por muitos anos. Porque de geração para geração a situação vai piorando. Entende? Então hoje é mais difícil duas pessoas permanecer juntas por muito tempo. E a situação, antigamente, o homem deixava a mulher. Hoje, a mulher deixa o homem. E com filhos ainda. Agora veja Isaías 48:8. O que nos diz aqui Isaías 48:8? Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e observem, e era chamado de transgressor desde quando? Desde o ventre materno. Desde o ventre materno, transgressor, desobediente desde antes de nascer. Jeremias 17, versículo 1 diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado onde? Na tábua do seu coração. Conhece a ferramenta do vidraceiro? É um ponteiro de ferro ou um ponte de diamante. Passa um vidro, deixa um risco que não desaparece mais. Assim está o pecado gravado na mente. E o pecado dos pais, da mãe, dos avós, etc., gravado na mente. Por isso que nós precisamos de Cristo. Verso 9. Enganoso o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É enganoso o coração. Jeremias 12, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? O etíope é pretinho, né? Pode mudar a cor da pele? Não pode. O leopardo, as suas manchas? Pode? Não pode. Então, diz, podereis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Não tem como. A mente já está contaminada. Levítico 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos,
Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, se eu quero mudar, necessariamente preciso ser santificado. O que significa isso? Preciso ser separado dos costumes, hábitos, práticas do mundo. É a única forma. A palavra tem que ser enxertada na mente, porque é a palavra que nos santifica, mas isto pela obediência à palavra. A palavra não tem nenhum efeito. Eu posso estudar a Bíblia todos os dias, a lição da escola sabatina, posso fazer ano bíblico, posso dar estudos bíblicos, mas se eu não pratico a palavra de Deus, não há mudança no caráter. Continuo com o mesmo maus traços de caráter. Posso colocar terno, gravata, cantar, orar, enfim, pregar, dar estudos bíblicos, isso não resolve o problema. As crenças não nos conduzem para o céu. As crenças nos mostram só que nós acreditamos que isso é verdade. Mas o que me conduz para o céu é a prática da verdade. É o que nos transforma. Portanto, diz o Senhor, santificai-vos. Isaías 1, versículo 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se eu quero cura, a cura está ao nosso alcance. Graças a Deus por isso. Sabe? Mas se eu rejeito submeter-me à palavra de Deus, não tem como ser curado. É quando uma pessoa fica doente, vai no médico, o médico faz uma série de exames, prescreve todo um tratamento, sabe? Todos os remédios, etc. E a pessoa se recusa a usar esses recursos. Ele terá a possibilidade de uma melhoria? Não. Tem que tomar o remédio. Qual o remédio para nós, adventistas do sétimo dia, que estamos aguardando a breve vinda do Senhor Jesus? Qual o tratamento? A santificação. A justificação pela fé é um passo, mas precisa dar o segundo passo, que é a justiça comunicada, o caráter de Cristo comunicado. Isso pela palavra. Por isso diz, a santificação e justiça de vossa vida será resultado da fé na palavra de Deus, que leva à obediência a seus mandamentos. Tenho fé, como se manifesta essa fé? Pela obediência à palavra. Gálatas 5, 22 e 24, nos mostra qual o resultado desse processo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aí está a nossa decisão. Se eu decido fazer morrer minha natureza carnal, Deus opera em mim, tanto querer como realizar, e o resultado será uma vida transformada. Então, se eu participo desse fruto, minha esposa participa do mesmo fruto, há possibilidade de separar-se? Não há. Separação, irmãos, não é um problema de relacionamento, é um problema espiritual. Cada um está separado de Cristo, e aí se separa. Unidos a Cristo, estaremos unidos entre nós, e principalmente os casais também. Por isso diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Bom, todo processo começa na cruz. Quando eu entendo que o sacrifício de Cristo é minha única esperança de salvação,
e o aceito como Salvador pessoal, então sou justificado pela fé. O que significa ser justificado pela fé? Todos os pecados passados são perdoados, certo? A punição suspensa, porque o salário do pecado é a morte. Agora fomos perdoados de todos os pecados passados. E nos é imputada a justiça de Cristo. Nos é atribuída a justiça de Cristo. Isso significa que somos perdoados, a punição suspensa, e agora somos considerados como se fôssemos justos. Mas aí começa todo um processo que a Bíblia ensina como chuva temporal, que à medida que você vai estudando a Bíblia, recebendo a luz e colocando a luz na vida, então há uma conversão contínua. Cada dia a pessoa se converte. Isso é chuva temporal. Mas aí vem o processo, quer dizer, isso é explicado também em termos de justiça comunicada. O caráter de Cristo é comunicado por meio da palavra, como perfeição em Cristo. Esse termo perfeição é interessante que fique bem claro na nossa mente, porque a Bíblia diz, sede perfeito como eu sou perfeito. Quando você pensa no significado dessa palavra, você entende de acordo com o conceito do mundo. O que é ser perfeito para o mundo? Um produto acabado que não tem nada a ser feito para melhorá-lo. Eu hoje coloquei a mão no bolso aqui no paletó e encontrei um clips. Esse clips pode ser melhorado para cumprir sua função? Será que pode? Fazer algo melhor para cumprir a função de prender algumas folhas? Eu acho que não. Ele é perfeito, certo? Esse é o conceito do mundo. O conceito bíblico de perfeição é outro. Significa que você está vivendo hoje de acordo com a luz recebida. Só isso. Uma pessoa começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. E você encontra, por exemplo, um texto que fala, o Senhor que diz, não comer carne de animais imundos. E cita o porco, etc. E essa pessoa gosta de certa coisa. Na hora que obedece a esse ponto, aos olhos do Senhor, ele é perfeito. Aí o Senhor vai lançar mais luz. Se ele vai acompanhando a luz passo a passo, ele é perfeito em toda a sua caminhada até o encontro com Cristo. Não significa que é algo que está completo, que não precisa fazer mais nada. Na Bíblia não tem esse sentido. O sentido é da pessoa estar vivendo em conformidade com a luz recebida. Bom, é isso que se conhece como santificação, um processo contínuo ao longo do tempo, crescimento na graça. Só que todo esse processo depende de eu receber a palavra e obedecê-la. Mas para obedecer, o que eu preciso antes? Entender. Não é assim? Você não pode obedecer o que não entende. Para entender, eu preciso de discernimento, raciocínio. Mas o que dá início ao processo mental é a percepção. Você não tem como discernir algo que você não percebeu. Eu sempre penso um exemplo. Entrou um pássaro voando, estacionou aqui em cima do ar-condicionado. Se você percebeu que entrou, você olha e começa a discernir. Aí consulta o registro de pássaro na memória e você chega à conclusão, mas é uma andorinha. Certo? Mas se você não percebeu que o pássaro entrou, tem como discernir? Tem como raciocinar? Tem como consultar a memória? Só que aí entra o ponto-chave, que a percepção depende da temperança, dos hábitos físicos corretos. Um caso extremo, uma pessoa que bebe álcool, e você dá um estudo bíblico, quanto ele consegue discernir? Consegue ou não consegue? Por quê? Bloqueou a percepção, não tem como discernir, não tem como raciocinar. E hábitos alimentares
errados, que estão em desacordo com o projeto de Deus, comprometem a percepção, comprometem a compreensão da palavra e, consequentemente, comprometem a nossa santificação. Porque aí você vive uma vida religiosa, entra numa rotina religiosa, mas você não é transformado. Isso existe ou não existe em nossa igreja? Mas isso pode mudar. Esse processo termina no que se chama perfeição de caráter, que é selado e está pronto para a vida eterna. Agora, é interessante que quando você é justificado pela fé e a justiça de Cristo lhe é imputada, é como se você passasse um vestibular e na matrícula, qualquer curso de medicina, na hora da matrícula lhe é concedido o diploma de médico, só que você não está apto para exercer. Agora tem que passar por todo esse processo, 6 anos de estudo, para ser habilitado para exercer a profissão. A mesma coisa conosco. Recebemos o título para o céu na justificação pela fé e justiça imputada, só que agora temos que ser adequados, habilitados para viver no céu. Que é todo esse processo de justiça comunicada, chuva temporal, para chegar a uma perfeição de caráter e ser selados, estar prontos para a transladação. Esse é o processo. Por isso, Tiago, capítulo 1, verso 21 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, observem, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Enxertada onde? Na mente. A qual pode salvar as vossas almas. Tenho que receber a palavra de Deus com mansidão. E este texto eu acho fantástico. Observe o que diz aqui. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nesse princípio, está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. E observem agora. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Quem tira essa pessoa do céu? Ninguém. Nem o diabo, nem todos os anjos rebeldes, nem todos os pecadores podem arrancar você do céu. Por quê? Porque a palavra foi instalada e a palavra é santa, justa e boa. Como passa a ser um ser humano? Santo, justo e bom. Portador da natureza pecaminosa. Essa vai conosco até a vinda de Cristo. Correto? Só que ela não consegue se manifestar porque agora tem um poder infinito que domina a mente, que é o poder do Espírito Santo. E assim que somos salvos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Romanos 6, versículos 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E observem agora, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês sabem o que é a graça? Porque Paulo diz, somos salvos pela graça mediante a fé. E o que é a graça? Aí eu les recomendaria ler sempre o Espírito Profecia, porque o Espírito Profecia esclarece detalhes, conceitos. A graça tem pelo menos 5 usos na palavra de Deus. Os mais simples.
de graça recebeste, de graça dai. Tá. Outro. Graças, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Segundo uso. Paulo diz: sou o que sou pela graça que me foi concedida. Quer dizer, a graça capacita. O outro, mercê. Diz a Bíblia que Deus deu graça a Moisés aos olhos do faraó. Deu graça a José aos olhos do carcereiro. Mercê. Mas o quinto uso da palavra graça, a graça é a vida de Cristo. É o caráter de Cristo. Quem fala isso é o Espírito de Profecia. Quando diz aí, somos salvos pela graça, receber a graça diz, é receber o caráter de Cristo. Tá. A lei é uma transcrição do caráter de Cristo. A lei. Então, uma transcrição da graça de Cristo, do caráter. Jeremias 31 e Hebreus 10 diz que o Senhor escreve sua lei em nosso coração. Isso quando obedecemos. Se está escrevendo a lei, o que Ele está escrevendo em nosso coração? O caráter de Cristo. E assim que somos salvos do pecado. E assim que somos salvos pela graça. E diz, então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E verso 22, mas agora, diz, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quer dizer, o processo final é vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Lembrando que Cristo é a palavra encarnada. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é justiça? Justiça é santidade, semelhança com Deus, e Deus é amor. É conformidade com a lei de Deus, pois todos os teus mandamentos são justiça. E o cumprimento da lei é o amor. Justiça é amor, e o amor é a luz, e a vida de Deus. A justiça de Deus acha-se concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Ele, quer dizer, recebendo a palavra. Cristo é a palavra encarnada. Cristo é o grande depositário da justificadora justiça e da graça santificante. Todos a eles podem ir e receber sua plenitude. Sabe o que é receber a plenitude de Cristo? É receber o caráter, a vida de Cristo. A justiça interior é demonstrada pela exterior. Quer dizer, o que somos por dentro se há de mostrar por fora. Quem é justo interiormente não é insensível nem indiferente, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo, indo de força em força. O que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo até que a graça se una à glória. Não é maravilhoso? Você está animado ou desanimado? Estão todos animados, alegres por saber a triste realidade do pecado e entender o plano da redenção que nos dá liberdade e nos pode preparar para entrar no céu sem ter o temor de perder-se. Veja o que diz a seguir. A justiça pela qual somos justificados é imputada. A justiça pela qual somos santificados é transmitida, é o caráter de Cristo. A primeira, é o que eu falei do curso de medicina, é nosso título para o céu. A segunda, nossa adequação para Ele. Então, não somente o Senhor nos dá o título de posse, mas nós temos que tomar posse. E aí, estaremos prontos. Unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu.
e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém assim remissão dos pecados antes cometidos. Remissão é abandono do pecado antes cometidos. E se torna participante da natureza divina. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando essa poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. É uma transformação completa. Quereis vos ser assimilados à imagem divina? Quereis beber da água que Cristo vos dará, a qual será em vós uma fonte que salte para a vida eterna? Quereis dar frutos para a glória de Deus? Quereis refrigerar a outros? Então, em fome de espírito, pelo pão da vida, a palavra de Deus, examinai as Escrituras e vivei por toda a palavra que sai da boca de Deus. A santificação e justiça de vossa vida será resultado da fé na palavra de Deus, que leva a obediência a seus mandamentos. Seja a palavra de Deus para vós, a voz divina, a instruir-vos, a dizer-vos: este é o caminho, andai nele. 1 Pedro, capítulo 1, 22 e 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito. De que maneira? Na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É o único caminho, não tem outro. O que é santificação? Resume tudo, diz: a verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Não somos ainda perfeitos. Por quê? Porque é um crescimento constante. Mas é nosso privilégio desvencilharmos-nos dos obstáculos do eu e do pecado e prosseguir para a perfeição. Grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocadas ao alcance de todos. A razão porque muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é interpretar a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presumem de estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos. Esse não tem conflito com o eu. E diz o Senhor: e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aí está a santificação bíblica. Não é apenas uma simples exibição ou obra exterior. É a santificação recebida por intermédio da verdade. É a verdade recebida no coração e praticamente vivida. E terminamos com esse texto. Veja o que diz o Senhor. Perfeito ou perfeição é coração não dividido. É coração consagrado ao Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. A santificação do corpo, da vida e da mente do ser humano. Esta santificação é um processo progressivo e uma subida
de um nível de perfeição para outro. Que é o exemplo que eu dei. Você deixou a carne de porco, perfeito. Chegou o conhecimento do álcool, abandonou o álcool, mais um degrau, perfeito. E assim vai de degrau em degrau, até chegar à estatura completa do Senhor Jesus. Fácil ou difícil? O apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Para o ser humano é uma impossibilidade. Não tem como, porque você tem que contrariar uma natureza carnal. A palavra é santa, nós não somos santos. A palavra é justa, nós não somos justos. Assim? A palavra é boa, nós não somos bons. Como podemos praticar a palavra? Precisamos do poder de Cristo. Ou está escrito, me mostra o caminho. O caminhar depende de um poder sobrenatural que vai agir em meu favor para eu poder caminhar. Irmãos, sinceramente, uma mensagem pode ser considerada drástica, mas é necessária. Sabem por quê? Porque a vinda do Senhor não está longe. Os sinais estão ali em volta. Eu já estou com 79 anos. Nunca vi o que está acontecendo no planeta Terra hoje. Se vocês analisam os acontecimentos mundiais, dos anos 1900 a 1990, era mais ou menos 5 a 6 terremotos por ano, graus 6 a 8. Dos anos 90 até hoje, são mais ou menos 35 terremotos, graus 6 a 8. Quer dizer, se avolumaram. E o que diz o Senhor? Ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, fome, e tudo isso está acontecendo no mundo. Tem terremoto numa esquina, furacão na outra esquina, tem um incêndio na outra esquina, e assim estamos vivendo. O Senhor está chamando a atenção, que temos que despertar, nos consagrar e estar preparados para a vinda de Cristo. Porque o caráter não se molda em uma semana nem um ano. É um dia a dia andando com Deus, sabe? Não posso esperar mais coisas acontecerem para começar a obedecer. Porque aí está a parábola das virgens nécias, que elas não caminharam de acordo com a palavra, e de última hora, pedindo óleo para as virgens prudentes. E elas falaram, não podemos, pode faltar para nós. Ir a comprá-lo. Quando voltaram, já as portas estavam fechadas. E sabe o que é esse óleo? No Espírito de Profecia diz que é o caráter. O caráter não se forma de uma hora para outra. É um morrer diariamente e assim chegar preparado para o encontro com Cristo. Foi um prazer estar aqui novamente. Que o Senhor abençoe a todos. Que possa ser uma ocasião de meditar como está caminhando você com Cristo. E uma hora de reconsagrar-se. Porque nós, para irmos para o céu, e Deus quer nos levar, nós precisamos ser santos aqui para ser santos lá. Esse é o convite do Senhor. Deixa a palavra de Deus entrar. E a palavra opera o milagre. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Santo Pai que está nos céus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor dispôs todos os meios possíveis para nos compreendermos a nossa necessidade. O ser humano se move por necessidades. Sente fome, sai à procura de alimento. Sente frio, procura agasalho. Querido, que teu Santo Espírito coloque em nós a necessidade de sermos semelhantes ao Senhor Jesus, para ir atrás da palavra, procurar entendê-la e em seguida, no poder do Senhor, praticá-la, para que o milagre dessa transformação aconteça, assim como aconteceu com os gadarenos, assim como aconteceu com o coração de Cornélio, do eunuco,
Quantos homens diferentes foram transformados? A própria transformação do apóstolo Paulo, que isso aconteça em nós, Pai. Está ao nosso alcance, mas nós precisamos hoje, no dia de hoje, tomar uma decisão. Querer ser semelhante a Cristo, porque sinto a necessidade disso. Que o Senhor abençoe a igreja, cada família, principalmente os mais jovens, os que agora estão criando filhos pequenos, para que eles saibam inteligentemente como educar essas crianças, para que sejam servos do Senhor, se ainda tiverem oportunidade, porque os dias que temos pela frente são poucos. Que o Senhor abençoe a todos. Os mais velhos, que ajam com rapidez, porque os dias de vida que tem pela frente são poucos também. E se morrermos sem ter o caráter de Cristo, vai ser uma tristeza para todo o céu. Que isso não aconteça com nenhum de nós e possamos glorificar ao Senhor Jesus aqui na terra. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.